Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas. Semana passada foi uma revisão para a PS, né? Nós temos hoje, então, o capítulo 13, a vida nas cidades grandes. Nós vamos fazer esse capítulo em duas partes, tá? Porque, num primeiro momento, ele fala de uma condição geral sobre o que é, né? Como é estruturado, como vai ser pensado essa nova condição dessas grandes cidades industriais. Depois ele traz casos específicos do Brasil e uma condição já pensando nas cidades do futuro, né, na questão socioambiental. Então, nós vamos trabalhar primeiro essa primeira fase da questão das grandes cidades, da condição na relação sociologia e urbanismo, para depois a gente fazer essa outra parte sobre o Brasil e as cidades do futuro, né? Por que isso? Porque senão fica uma videoaula muito extensa, tá? Vocês estão em semana de prova, né? Apesar de não ser da de sociologia, mas tem um grupo B aí. Então, mas também, mesmo se vocês não tivessem prova, a ideia era dividir esse capítulo por conta da extensão dele. Vamos pegar aqui, então, o resuminho, bem simples, tranquilo, né? O capítulo traz para a gente a ideia do quê? De que a cidade ela produz uma condição, né? Ela produz um imaginário na mente das pessoas relacionado a trabalho, cultura, a relacionamento, liberdade, estudo, turismo, dizendo o seguinte: isso, né? Essas coisas que foram apresentadas, eu só vou conseguir trabalho, um trabalho bom numa grande cidade. Eu só vou ter acesso à cultura se eu me mudar para uma grande cidade. Eu só vou encontrar a pessoa certa para mim se eu mudar para uma grande cidade. Eu só vou ser livre dos meus pais ou da minha família ou do julgo das outras pessoas se eu for para uma grande cidade. Certo? A questão do estudo, né? Dificilmente as cidades do interior têm ou possuem universidades. Então, o que ele está dizendo? O que ele começa dizendo para a gente? Que a cidade grande, ela traz, ela constrói, ela tem uma condição do imaginário, né? Ela não é imaginária, ela é concreta, mas as pessoas imaginam coisas que ela não tem numa cidade do interior, que automaticamente, né, nesse imaginário, ela conseguiria se ela fosse para uma cidade grande. O que às vezes não é verdade. Às vezes você pode chegar para uma cidade grande, você não consegue emprego. Se você não tem emprego, você não tem acesso à cultura. Às vezes você também não consegue o relacionamento, você pode ficar preso dentro de casa, você não tem dinheiro, você não consegue estudar, você não consegue ir passear. Então também, né, tem esse contraponto, né? Então tem a realidade. E ele traz, né, para a gente aqui, então, para a gente ter uma. Opa, ainda não. A situação imaginária, né, desse imaginário produzido, criado na questão da cidade grande. A cidade, ela vai ser sempre visto como a ideia de modernidade, né? Ela vai ter sempre uma noção do que é ou uma condição de modernidade para a gente. Então, por exemplo, as cidades do interior são totalmente atrasadas e somente a capital ou as cidades grandes são modernas, tá? Isso tem a ver no seguinte, porque essas cidades grandes, elas concentram, né? Elas têm um poder maior ou elas concentram uma maior atividade econômica. Então, o que as cidades são? As cidades são centros de poder político e econômico, né? Então, uma cidade do interior tem um poder político e econômico? Tem. Mas uma cidade, por exemplo, como Campinas, tem um poder econômico muito maior que uma cidade como Monte Sião e Ouro Fino, por exemplo. Tem uma população maior, tem um parque industrial maior, certo? Então, o que ocorre? Essas cidades elas vão atraindo, né, pessoas, vão atraindo investimentos, vão atraindo fábricas. Então, tudo isso vai criar essa noção, né, do caso de modernidade. Essa é a introdução.
quando que surge isso? Né? Como que nós vamos criar essa noção de que a cidade é uma coisa moderna, né? Com a Revolução Industrial. Por quê? Com a Revolução Industrial, a cidade passa a ser mais importante do que o campo. Não que o campo deixa de ser importante, mas a cidade passa a ser o principal centro político-econômico. As fábricas estão nas cidades. As pessoas estão mudando para as cidades. No caso da Inglaterra, por causa dos cercamentos que nós vamos ver. Mas qual que é a tendência? Quando você começa a industrializar, né, passa por um processo de industrialização, é você ter um êxodo rural. As pessoas saírem do campo e migrarem para a cidade. Então, nós vamos começar a ver a ideia da análise de como que era a condição de vida dessas, como que era a condição de vida nessas grandes cidades. Aqui nós estamos falando de Friedrich Engels, filósofo que vai junto com o Marx, né, ele vai praticar, ele vai ser um companheiro, escritor, né, do Marx. E ele tem um livro chamado A Formação da Classe Operária Inglesa. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, ele está ali, ele vendo a condição, né, de trabalho dos operários ingleses, ele começa a observar também o quê? Onde essas pessoas moram, como que elas vivem, o que ela come, né? E isso vai levar ele a dizer o seguinte, olha, vai existir ou vão existir contradições entre a cidade e o trabalho. Por quê? Porque as cidades são expressões de classes. Né? Então, veja, o espaço urbano vai ser um espaço de luta de classe entre quem? Burguesia e proletário, certo? Então, o que ocorre? Enquanto a burguesia vai ter ou vai desfrutar dos melhores espaços, as melhores condições de locomoção, a população mais pobre, ela vai ser o quê? Ela vai ser excluída desse centro e ela vai ficar o quê? Marginalizada. Ela vai ter que se deslocar cada vez mais longe desse centro da cidade para morar. Isso vai trazer problemas o quê? De forma que de transporte. No caso da Inglaterra, você tem também que várias casas foram construídas ao lado da fábrica, entendeu? Ou seja, fábrica emitindo poluentes e tudo mais. Você tem uma grande aglomeração de bairros que cresceram em torno dessas fábricas, sem nenhum tipo de planejamento. E isso, o Engels vai dizer o seguinte, olha, isso é uma expressão do quê? Da condição e da situação de classe, da exploração da burguesia pelo proletário. Ele vai analisar também o processo de cercamentos, né, que ocorre na Inglaterra a partir do século XVII. Se vocês estiverem lembrados, cercamentos, aquele processo que eu vou ter a expulsão dos pequenos camponeses, dos pequenos proprietários do campo da Inglaterra por conta de um aumento de impostos acordado entre o parlamento inglês e o rei, para fazer com que aumente seus impostos e os pequenos produtores tenham que vender as suas terras para os grandes produtores. Qual era o interesse disso? Os grandes produtores estavam interessados em criar ovelhas. Então, eles precisavam cercar as terras para criar essas ovelhas para vender a lã. Então, isso foi um acordo, foi uma condição da Inglaterra do século XVII. Isso vai também proporcionar, século XVII, século XVIII, vai proporcionar esse êxodo rural para as grandes cidades, que quando ocorre, que quando se tem o desenvolvimento da Revolução Industrial, você já tem uma mão de obra ali disponível de forma barata, porque essas pessoas tiveram que sair das suas terras, que era o seu sustento, e estavam, né, vão migrar para a cidade. Ele traz, né, uma situação, uma citação do texto dele, desse livro, na página 255, onde ele compara, né, ele fala que existe um grande
fervor na Inglaterra por mostrar suas indústrias, sua potência, mas que, na verdade, se esconde a pobreza, né? Porque ele diz que se pegasse para analisar as condições de que os operários ingleses viviam, a Inglaterra estaria, de certa forma, em condições de selvageria, né? Ele compara com outros povos. Isso, tá? Essas grandes cidades do século XIX, elas crescem, né? Sem planejamento, sem política pública de transporte, higiene e segurança. E isso vai contrapor, né, a ideia do desenvolvimento técnico-científico, né? Como que eu estou desenvolvendo, estou passando pelo processo de revolução industrial, né? Talvez a grande revolução da humanidade, de facilitar e produzir as coisas de uma forma bem mais fácil e racional, mas no plano urbano, no plano de desenvolvimento social, eu deixo isso sem nenhum amparo. A minha cidade ela é moderna, ela tem fábricas, ela tem transporte, mas ela não tem planejamento, né? Então, como que isso é uma contradição, né? Então ele começa também, ele analisa isso. Olha, as cidades não têm planejamento. Esses planejamentos das cidades só vão surgir no final do século XIX, né? Da metade do século XIX para frente. E isso por quê? Porque você começa a ter um crescimento desenfreado. Porém, esses desenvolvimentos ou esses planejamentos vão atingir somente o quê? As áreas centrais. A parte suburbana, a parte marginal, a parte, de certa forma, onde a população mais pobre está localizada, ela vai continuar sem planejamento. Ela não chega esse tipo de desenvolvimento técnico-científico. A área central vai ser preservada porque quem ocupa ali a burguesia e as pessoas cada vez mais ricas. Então ele começa a analisar isso. E para o Engels, isso é chamado de espetáculo da miséria, que é a imposição da ideologia da burguesia, né? O que seria isso? Eu vou justificar a pobreza e a miséria dos trabalhadores neles. Vão dizer, por quê? Eles vão dizer o seguinte, ó, eles vivem naquelas condições por eles não terem estudado, né? Porque eles não terem estudos e porque eles não trabalham. Mas espera aí, foi dado educação para eles, né? Foi ocasionado, foi ofertado esse tipo de, como eu posso dizer para vocês, de oportunidade para essas pessoas? Na verdade, o que ele está dizendo aí? Ele está justificando a miséria ou a desigualdade do sistema por uma condição da qual as pessoas não tiveram acesso. Então, é isso que ele vai falar, que é o espetáculo da miséria. Eu vou ter um grande número de pessoas vivendo na miséria, da qual a justificativa vai ser que eles não estudaram, que eles não servem para trabalhar, que eles não têm disciplina de trabalho. Então, a burguesia está tirando o corpo dela para fora. Fala assim, olha, a culpa não é nossa, da gente explorar essas pessoas, pagar salários baixos e eles fazer com que eles trabalhem 16, 18 horas por dia. A culpa não é nossa, a culpa é deles, certo? Então, o Engels está analisando isso. A disciplina, tá? Vai ser através da utilização da força. Então, você poderia ser preso se você recusasse o emprego, você poderia ser preso se fosse tratado como vagabundo, você poderia ser preso se você não se adequasse às condições de trabalho. Tá? Então, a ideia era fazer o quê? Repreender qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de situação contrária a essa imposição das fábricas e essa imposição da burguesia inglesa do século XIX. Tá? O que começa a acontecer, né, nas grandes cidades europeias? Eu estou criando meios de transporte cada vez mais rápidos e ágeis. As cidades, em sua maior parte, foram crescendo
em torno de, ou são originárias de cidades medievais. Então, a cidade medieval, ou ela estava em torno, né, ou protegida por uma muralha, ela vai ter ruas pequenas, estreitas, tá? Então, o que ocorre? Eu preciso começar a expandir e a mudar isso. E as grandes cidades europeias, né, que vão passar pelo processo de revolução industrial, elas precisam fazer reformas urbanas nessa condição de desenvolvimento técnico-científico, mas para planejar o espaço urbano. Uma das reformas mais famosas é a reforma de Haussmann, que foi prefeito de Paris acho que na década de 1850, tá? E ele vai redefinir. Ele vai dizer o seguinte, que a cidade ela é um espaço técnico-administrativo e ela tem que servir para as locomoções militares. Tá? Então, ele tem essa preocupação, porque caso haja uma invasão, caso haja uma guerra, um tumulto, eu preciso criar formas rápidas de locomoção, como grandes avenidas. Né? O vídeo que está aí vai mostrar o exemplo das reformas que ele faz, né, que ele idealiza em Paris. Qual que é a ideia? Grandes avenidas cortando a cidade e também criando círculos onde eu possa me movimentar. O que essas grandes cidades também, ou o que esses planos urbanísticos também estão escondendo? Numa grande avenida, as pessoas não conseguem protestar, se forem poucas. Numa rua estreita, se eu tiver 10, 15, 20 pessoas, eles trancarem e fizeram um protesto ali, a rua está travada. Numa avenida de 4, 3 faixas, isso não é nada. Então, o que é? Também para dispersar a aglomeração e protestos das pessoas. Então, o Haussmann vai pensar dessa forma. Não está na apostila, tá? Não cito exemplo, mas o plano de urbanização de Barcelona é fantástico. Tá? Assim, eu peguei um vídeo, os 2 vídeos são de cursos de arquitetura e urbanismo, tá? Então eles vão dar alguns detalhes técnicos, mas assim a maior parte é explicativa de como as cidades funcionam e foram pensadas. E o exemplo de Barcelona ele tem uma questão ainda mais relacionada à moradia, tá? Então assistam. Esses 2 vídeos são curtos, acho que um tem 5 minutos, o outro tem 7. Então dá para assistir tranquilo. Para finalizar essa primeira parte, nós vamos discutir, tá? Assim, rapidamente, a noção de um sociólogo alemão, um urbanista alemão chamado Louis Wirth, não sei como chama, não sei como fala, tá? Mas esse sociólogo ele vai dizer o seguinte: a cidade aqui, ela é a expressão da modernidade. Lembra daquilo que a gente discutiu lá no começo? Então, ele vai dizer o seguinte, que a cidade é essa expressão dessa modernidade, do progresso e civilização. E que no meio rural, o tempo e a tradição determinam o ritmo. Né? O tempo da cidade é diferente do tempo na área rural, porque no rural é a tradição que determina as formas do quê? As formas como você se relaciona. Porém, no texto aí que está na página 257, esse primeiro texto que está destacado, ele vai dizer o seguinte, que se uma pessoa adquire os conhecimentos, mas se adquire o hábito, adquire a forma de se relacionar, de conviver da cidade grande, né, dessa condição dessa cidade industrial, isso já faz com que ele seja moderno. Tá? Então, eu posso adquirir esses modos na cidade grande e me mudar, mas se eu tiver esse conhecimento, se eu tiver essa condição, né, eu vou adquirir isso e isso faz com que eu seja esse ser ou essa pessoa moderna. E, finalizando, ainda na 257, ele traz 4 pontos relacionados ao que seria a visão ou a condição dele de análise das grandes cidades
e da vida nessas grandes cidades. Eu vou ler, acho que uma só, né? Que aqui é talvez a primeira, que é a mais interessante. Quanto mais densamente habitadas e quanto mais complexas foram as comunidades citadinas, mais acentuadas serão as características associadas ao urbanismo. Então, quanto mais pessoas morarem nas cidades, quanto mais complexas, quanto mais relações de interdependências, quanto mais empregos, no caso, situações de necessidade de locomoção, de produção dentro dessas cidades, mais acentuadas serão as características do urbanismo. Então, significa o quê? Eu preciso ter um plano urbano maior para atender a essas necessidades urbanas dentro das cidades. Depois vocês pegam as outras três, que vão ser decorrentes dessa primeira, mas a ideia é que quanto maior a cidade, quanto mais pessoas morarem nessas cidades, maior vai ter que ser o plano urbano de planejamento para que essa cidade funcione de forma adequada, né? Essa é a primeira parte, tá, desse capítulo. Na próxima aula a gente faz os outros tópicos e finaliza. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês e vocês podem perguntar.